Semana do Enem no ar e hoje o nosso assunto é artes. Agora, já imaginou estudar medicina de dia, agronomia de tarde e teatro à noite? O nosso convidado prova que isso é possível. Ele é diretor e ator de teatro e fundador do grupo de teatro Nós do Morro. Guti Fraga, daqui a pouquinho, porque antes a gente bate aquele papo sobre arte no Enem com o professor Wilson Cardoso. Olá, Alain, prazer revê-lo, tudo bom? Muito bem te ver, professor. O que cai mais no Enem? Arte brasileira ou internacional? Arte internacional. Porém, é uma arte internacional muito europeia e muito estadunidense, tá? A gente tem um sentido de internacional aí muito restrito, porque a gente pouco estuda sobre arte não ocidental, a gente pouco conhece de arte chinesa, a gente pouco conhece de arte asiática, mas principalmente a gente conhece muito pouco de arte indígena, arte africana, arte afro-brasileira. Falando de arte mundial, quais são as principais correntes que o candidato deve saber? Há de se estudar arte greco-romana, arte egípcia, arte renascentista ainda é importante, arte barroca, principalmente porque a arte do colonizador e a arte que esteve presente aqui orientou a arte colonial brasileira, tá? O neoclassicismo, porque tem importância muito grande para a missão artística francesa e que instituiu a arte acadêmica no Brasil. Mas eu acho que hoje o que conta mais, rapaz, eu acho que é arte moderna e arte contemporânea. Eu acho que tem que falar do impressionismo, que não é moderno, mas é o início dessa arte moderna, os pais da arte moderna, que é Cézanne, Van Gogh e Gauguin, e cubismo, expressionismo, surrealismo, um pouco de dadaísmo, que o pessoal tem um certo preconceito com o dadaísmo, mas o dadaísmo é importantíssimo. Foi dele que surgiu a arte contemporânea. Em relação à arte contemporânea, também é importante dizer o seguinte, é importante saber das expressões de instalação, performance, happening, arte de intervenção urbana, e alguns artistas são muito importantes, como a Marina Abramovic, como o Andy Warhol. No caso dos brasileiros, Hélio Sica é um cara importante. No campo da fotografia, a gente não pode esquecer de Sebastião Salgado, Henri Cartier-Bresson, que é um francês fundamental também, tá? Porque às vezes a gente fica muito preso à arte no sentido das linguagens clássicas. Mas hoje a gente também tem as expressões artísticas maquínicas, ou seja, fotografia, cinema e outras artes audiovisuais. Com esse contexto em mente, vamos ver mais uma questão? Vamos lá. Bora lá! Estou aqui hoje para resolver uma questãozinha da segunda aplicação do Enem de 2016, né? Uma questão sobre história da arte, obviamente, né? Vamos lá a questão? Gente, a questão já nos traz logo de cara aqui um quadro bem famoso, Les de Mademoiselles d'Avignon, do Pablo Picasso, né? Uma pintura aí que é um ícone, né? E a questão nos pede o seguinte, a obra Les de Mademoiselles d'Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Esta obra filia-se também ao primitivismo, uma vez que sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que se caracteriza por... E aí ele nos dá as alternativas. Gente, o cubismo em si, em essência, é um movimento de arte que tem várias referências. Ele tem lá referências aos trabalhos do Cézanne, ele vai se relacionar com questões de física, quando eu começo a pensar em formas fragmentadas, em tempo e espaço, e também tem uma conexão muito forte com a arte africana, né? Em vários quadros, inclusive nesse de Mademoiselles d'Avignon, a gente pode observar máscaras africanas em algumas figuras. Isso não é uma coisa restrita apenas a essa obra. Isso é uma coisa que se repete em vários quadros, inclusive muito da estética sintética da arte africana se repete nas obras cubistas. Eles absorvem essas questões, a paleta de cores é muito similar. Vamos ver se tem alguma alternativa aqui que fala sobre arte africana? Vamos lá. Letra A. Produção de máscaras ritualísticas africanas. Acho que a gente já encontrou a resposta. Letra B. Rituais de fertilidade das comunidades celtas. C. Festas profanas dos povos mediterrâneos. D. Culto à nudez de populações aborígenes. E letra E. Danças ciganas do sul da Espanha. Né? A gente pode ver ali que a questão ela até tenta, né, nos direcionar para um outro lado, quando ela fala sobre a nudez e a gente olha a pintura, tem mulheres nuas e tal, ou quando a gente vê essa relação do sul da Espanha, quando o texto nos dá ali que Picasso é espanhol. Mas não se enganem. O cubismo ele tem uma forte relação com a arte africana, né? O Picasso ele meio que estava com os pés lá no primitivo, lá no passado, estudando essas questões da arte africana e trazendo ela para o povo europeu, trazendo ela para o modernismo de um modo geral, e um pé lá na frente, quando ele começa a pensar nessa ideia do moderno, do novo, de como reestruturar
a arte europeia, né? Inserido ali nos movimentos de vanguarda, tá bom? Espero que tenha ficado claro a resolução. Galera, grande abraço, nos vemos por aí. Tchau, tchau. Obrigado, professor. A questão fala de primitivismo. E aí? Primitivismo, primeiro, é um termo que não se usa mais, tá? Hoje em dia é um termo pejorativo. Na verdade, é um termo criado na França do século XIX, que foi, de certa forma, incorporado pela arte moderna, tá? E com um sentido diferente daquele usado para diferenciar a arte culta, sofisticada, erudita da civilização ocidental da Europa, né, de outras consideradas inferiores. Com as conquistas das colônias pelos países europeus, né? No século XIX, os europeus ocuparam essas colônias da África e da Ásia, já tinham ocupado na América, né? E passou-se a ter conhecimento dessas outras culturas e das artes também, dos povos africanos, dos povos asiáticos, e os artistas ficaram sabendo disso. Paralelo, digamos assim, essa maior aproximação dos países da Europa com os países colonizados, houve também por parte dos artistas um certo, digamos assim, começou-se uma crítica muito grande à sociedade burguesa do final do século XIX, início do século XX, né? E também uma desconfiança muito grande da sociedade industrial. E isso trouxe um distanciamento, principalmente nos grandes centros urbanos, da natureza. Os artistas começaram a ficar muito preocupados com isso. Com a descoberta desses povos, né, considerados primitivos, né, que na verdade eram considerados povos que tinham uma cultura mais simples, que tinham uma cultura mais espontânea, que tinham uma cultura mais pura, tá? Ou seja, acreditava-se que na Europa estava se perdendo isso tudo. E aí a aproximação que começou a haver foi justamente a tentativa de você incorporar dessas culturas e dessas artes mais vitalidade na arte europeia. Ou seja, incorporando, né, essa pureza, incorporando temáticas mais populares, incorporando uma pegada artística, um jeito de fazer arte mais espontâneo. Em outras palavras, menos técnico. Então isso fez com que surgisse aí essa busca pelo primitivismo, ou seja, por sociedades não ocidentais consideradas primitivas, e os artistas foram, então, pesquisar sobre esses povos nos museus de etnografia pelo mundo todo. Um deles ficou famoso, que foi Gauguin. Gauguin da mesma época do Cézanne. E Picasso. Picasso foi aquele que, de certa forma, tornou mais evidente, né, essa relação com essas artes ditas primitivas. Só por fim, te dizer o seguinte, essa busca pela pureza, pela espontaneidade, é uma marca das sociedades modernas. E essa busca também se desdobrou na valorização da arte infantil e também na valorização da arte dos loucos, ou dos internos dos manicômios, e também na arte popular. E no Brasil, a gente tem na obra de Macunaíma, de Mário de Andrade, uma das maiores expressões, né, desse primitivismo que marcou a arte moderna. Temos também Tarsila do Amaral, no campo da pintura, que pintou bastante voltada para essa simplificação da forma. A gente viu a questão 133 do Caderno Azul do Enem de 2016, segunda aplicação. Bom, o professor também falou de Cézanne, como você citou, e das influências da física. Explica para quem está em casa. São as Mulheres de Avignon, né? Traduzindo aqui para o brasileiro. É uma obra que ela, na verdade, inaugura a arte moderna. Ela é uma obra, vamos dizer assim, proto-cubista. Ela não é exatamente ainda o cubismo, mas lá já estão todos os elementos que vão dar origem a esse movimento importantíssimo chamado cubismo. Cézanne era um impressionista. Começou como impressionista e, como todo impressionista, ele estava preocupado com a impermanência das imagens no mundo. Em outras palavras, ele também fazia as pesquisas em relação à cor. E o que os impressionistas procuravam captar e representar? Eles diziam o seguinte, a gente nunca vê a mesma imagem duas vezes, porque as nossas imagens estão condicionadas pela luz do sol. Uma mesma cor, ela muda de tonalidade dependendo da luz do dia. E dependendo da estação do ano, que tem luzes diferentes, nós também vemos um mesmo aspecto da natureza, né, de forma diferente, com outra coloração. Cézanne começou assim. E outra coisa, essas pesquisas impressionistas têm a ver com arte e física. Ou seja, os estudos de ótica que já existiam naquela época, que relacionavam, que diziam o seguinte,
O fenômeno da visão só pode ser estudado e compreendido pelo trinômio. A coisa a ser vista, né? E que tem um pigmento, uma cor, né? A luz e o olho humano. Bom, Cézanne foi além. Cézanne não queria saber das impermanências. Cézanne queria saber da permanência. Cézanne queria saber daquilo que se mantém em todas as formas da natureza. E aí, pesquisando daqui, pesquisando dali, ele disse o seguinte: toda e qualquer forma da natureza, como uma montanha, uma pessoa, uma cadeira, tudo tem de estrutura uma forma geométrica. E aí ele, então, começa a representar na obra dele aquilo que é permanente em tudo. Por isso, a obra dele é geometrizada. O cubismo é algo parecido com você ir para frente de um espelho, tá? Com uma pedra na mão, joga a pedra no espelho e quebra o espelho. O espelho vai craquelar. Então, antes dele estar craquelado e do espelho estar sem estar quebrado, você tinha uma visão única de você. O que significava dizer? Que você tinha ali uma visão de você através de um único ponto de vista, ou seja, a perspectiva clássica. Quando você quebra, cada quebradinho do espelho vai te mostrar de um ângulo diferente, entendeu? Isso é um pouco a ideia do cubismo. No caso do cubismo analítico, que é a primeira fase, eles chegaram quase à abstração da forma, de tanto que eles multifacetaram um objeto, né? E fazendo desse jeito, eles adotaram a geometria de Cézanne, eles começaram a lidar com os hiperpoliedros, com multidimensionalidades de um mesmo objeto, né? A partir da criação por eles da multiperspectiva, ou seja, uma perspectiva que trabalha com vários pontos de vista ao mesmo tempo e não com um só, e chegaram muito próximo ao que se chama quarta dimensão. Quarta dimensão é algo que já estava na teoria da relatividade de Einstein. Nessa mesma época, a sociedade europeia estava entrando em contato com outros mundos, conhecendo outras culturas. E aquilo que eles tinham como verdade, aquilo que eles tinham como certo e absoluto, estava começando a ser questionado. Porque o jeito que se vivia na Europa começou a ser contrastado com o jeito que se vivia em outros locais. Ou seja, a ideia de que algo pode ser compreendido de uma maneira diferente. Surge aí a relatividade das coisas, a relatividade dos pontos de vista. Isso tem a ver também com a física quântica. E no caso do modernismo no Brasil, as influências foram as mesmas? O modernismo do Brasil, ele teve uma influência muito forte em relação à arte moderna de 3 movimentos artísticos modernos. O cubismo, tá? O expressionismo e também o surrealismo. Eu diria para você que mais o cubismo. Aqueles que tiveram maior proximidade com os princípios do cubismo, a gente pode citar Tarsila do Amaral, de certa forma o Di Cavalcanti, tá? Mas eu acho que aquele que foi que notabilizou o cubismo no Brasil foi Portinari. No nosso caso, o cubismo, eu acho que ele teve uma apropriação limitada à geometrização das formas. Mas essa questão de se observar um mesmo modelo sobre vários pontos de vista, eu acho que a gente não chegou a esse ponto aqui, não. Professor, para dar uma revisada geral, qual é o conteúdo abordado na questão? O conteúdo dessa questão, ele é principalmente a arte moderna e também o primitivismo. E quando que a gente estuda esses conteúdos, professor? De maneira mais sistematizada, na lógica da continuidade da história da arte, se vê isso mais a partir do 8º ano e no 9º ano, no 2º segmento do ensino fundamental, e também a gente dá uma ênfase maior no ensino médio, principalmente no 1º ano do ensino médio. Para quem quer saber mais, professor? O Arte Moderna, do Júlio Carlos Argan, é um ótimo livro. No caso do modernismo brasileiro, há de se estudar uma autora chamada Aracy do Amaral, tá? O sítio eletrônico Itaú Cultural ainda é ótimo. Eu acho que em relação a essas questões do multiculturalismo, tem um autor que não fala de arte diretamente, mas é muito importante ele, tá? Que é o Frantz Fanon, né? Peles Negras e Máscaras Brancas, um livro fundamental. E Os Deserdados da Terra. Maravilha. Professor, muitíssimo obrigado mesmo. Prazer estar aqui, Lange. Prazer foi todo nosso, professor. Valeu mesmo. O nosso convidado de hoje é diretor, ator e jornalista. Ele nasceu no Mato Grosso, viveu em Goiânia e está no Rio de Janeiro há mais de 45 anos.
se dedicou aos estudos como poucos e é fundador do grupo Nós do Morro. Então vem pra cá, Guti Fraga, por gentileza. É uma Salve, honra. Tamo Seja junto. bem-vindo. Tamo juntão. Antes de mais nada, como assim 3 cursos? Como você conseguiu? Eu acho que foi uma doideira porque eu fui morar na Argentina. E na Argentina era uma coisa assim, de você passava num teste que você fazia, você podia escolher os cursos que você queria fazer. E quando chegou lá, que eu vi essa possibilidade, que eu passei nos testes lá, aí eu escolhi experimentar. Porque você gosta de sorvete de abacaxi? Não. Você já experimentou? Não. Então você tem que experimentar. Aí eu fiz fazia medicina de manhã, fazia agronomia à tarde e fazia teatro à noite. Quando que surgiu essa história do Nós do Morro? Assim que eu cheguei no Rio, eu morei um mês em Copacabana. E depois eu fui morar no Vidigal. E no Vidigal foi algo que me atraía muito. Primeiro, geograficamente, é um dos lugares mais lindos. E segundo, quando eu fui morar no Vidigal, existia uns prédios que moravam grandes artistas lá. Lima Duarte, Gal Costa, Arlete Salles, Cláudio Mas, Roberto Pirillo, Danilo Caymmi. Era um bonde que morava ali. Mas existia a favela e a não favela. Eu nunca entendia essa história da favela e da não favela, porque na praia a gente se encontrava, todo mundo era igual. Mas lá eu tive muitos amigos dentro dessa minha vida, de ver pessoas com talentos, com muito talento mesmo, mas que não tinham oportunidades. E quando veio o Papa, eu me formei em jornalismo naquele ano, em 1980, e fiz uma matéria para o Pasquim, a capa do Pasquim. A capa era assim, o Papa nas bocas. Porque ele passava na frente de 2 bocas para chegar lá na capela. E o Vidigal muito emocionado. A gente passou a noite acordado esperando o Papa, e aí o Papa veio. E aí a gente, desse bonde do jornalismo, a gente foi todo mundo continuar para tomar uma cerveja. A gente passou a noite acordado. Aí fomos tomar uma saideira. Quando eu olhei assim, eu vi que um carro tinha parado. E aí veio um cara que desceu do carro, chegou e bateu. Quando eu falei, Celeste, me dá uma cerveja. Aí ele bateu no meu ombro e falou... Quando eu olhei, ele falou, isso aqui é pra você, jornalista. E, puf, deu um soco no meu olho. E quando ele foi pegar um revólver, eu saí correndo e fiquei escondido atrás de uma caixa d'água, assim, umas 4 horas. Aí eu falei assim, pô, já era jornalismo. Minha parada é minha arte mesmo. Aí fiquei só fazendo teatro e comecei a trabalhar com o Domingos Oliveira. Nessa sequência, foi quando eu conheci a Marília Pêra. E a Marília me deu essa autoestima. Aí eu, Rio, São Paulo. E o meu bonde ali, eu se encontrava com o pessoal do teatro, da praia, do Vidigal. E aí, legal, legal. Aí, pô, amanhã vai dar a maior lua. É, porra, vai dar a maior lua. E ficava assim, e eu percebia que os assuntos estavam se morrendo. Eu precisava de argumentos. Isso ficou dentro de mim. E um dia a gente foi para Nova York. Quando chegou em Nova York, a minha vida mudou muito. Eu fiquei muito impressionado. Eu não ia para Broadway. Eu queria ver a negada local, sair do Vidigal. E eu ia para lugares assim fantásticos, pro Harlem, pro Brooklyn, pro Sorro. No Sorro eu entrava de uma porta e saía na outra, era exposição, era artes plásticas, teatro numa salinha pequenininha, atores fantásticos, cenários fantásticos. Eu falava, caraca, é possível. Aí eu vim, dentro do avião, eu já resolvi que eu ia largar tudo e ia fundar esse projeto, onde pudesse dar oportunidade às pessoas que não tinham oportunidade para fazer essa viagem. Foi assim que começou o Nós do Morro. Já estamos com 30 anos de Nós do Morro. É um lugar que traz essa ideia, né, de oportunidade, poder de escolha, né? Na verdade, vai fazer 31 anos agora em outubro. Mas eu não quis montar simplesmente um grupo de teatro. Não era técnico as coisas, não. Era uma base filosófica, era importante. Onde houvesse o coletivo, onde houvesse ideias multiplicadoras, da mesma forma que você tem oportunidade, repassar essa oportunidade para quem deseja, para quem não tem oportunidade. As questões básicas, éticas, de com licença, por favor, muito obrigado, não jogar papel no chão, respeito hierárquico, isso é universal. Então, não era simplesmente um grupo de teatro, era um grupo de teatro com uma filosofia de vida. Porque só a aula técnica, eu acho que é pequeno, você não é simplesmente técnico, é dividir vidas. É possível viver da arte? É possível viver a arte. Viver da arte é relativo. Você tem que abrir um leque de possibilidades. É como você, talentoso, joga futebol desde pequeno. É possível viver do futebol? Você tem noção de quantos garotos estão lutando para ter uma oportunidade como jogador de futebol? Você tem noção quantas pessoas fazem teatro no Rio de Janeiro, no Brasil, e que gostariam de sobreviver de arte? Sei lá, de 20 mil, talvez viva de arte.
né? Então, para isso, você tem que abrir um leque de possibilidades. Como nós do Morro, a gente abriu essa possibilidade dentro do cinema, abriu-se esse desfoco, porque a televisão, às vezes, ela tem o perigo do protagonismo, de você achar que na televisão... Não! O que eu falo para meus meninos sempre são assim, você faz uma novela, que legal. E aí, acabou a novela, e aí? O pedreiro pega uma obra para fazer, uma casa. Ele constrói a casa, ele pinta a casa, acabou. E aí? Ele vai ter que pegar uma outra obra. Será que vai aparecer? A arte é a mesma coisa. Então, você tem que abrir um leque de possibilidade para sustentabilidade. Assistente de produção, assistente de câmera, assistente de direção, o faz tudo. E, às vezes, só isso também não segura, porque também é um mercado competitivo. Hoje, 30 anos depois, quase 31 anos, eu estou com uma turma que eu resolvi estar com essa turma estou com ela há 2 anos, onde nós estamos buscando, brincando no processo pedagógico mesmo, metodológico, trabalhando, por exemplo, para falar um pouco da história do cinema, está lá no Humberto Mauro, trabalhando a Velha Fiar. Então, toda a minha turma costura à mão, cantando a Velha Fiar. Uma forma, você faz umas camisas para botar para vender. Porque se você tem uma sustentabilidade, abre mais a possibilidade de você buscar a sua qualificação artística. A classe média, média alta, ela pode falar assim, não, pai, eu quero estudar violino, eu quero tocar piano, e quero fazer aula de canto lírico, e quero fazer teatro, e quero fazer balé, e tá, porque tudo isso são elementos para você, para o seu artista, para o seu ator. Agora, e quem não tem essa grana? E deseja, como é que faz? E são muitos, não são poucos, não. É difícil a sustentabilidade. E chega um momento que os pais cobram, e não estão errados. Mas se você encontra uma sustentabilidade, por mínimo que seja, dá possibilidade de você voar mais, dá possibilidade de você estudar mais a sua arte, a qualificação, que é isso que faz a diferença. Mas, vem cá, o pessoal acha que, assim, para ser artista não tem que estudar. Tem que estudar para ser artista? Eu acho que você tem que estudar para ser cidadão. Porque o estudo, ele te abre um leque universal. O estudo te iguala universalmente. Guti, e para quem quer participar do Nós do Morro, como faz? Quando a gente não está em crise como a gente está agora, que não é só a gente, né? O país nessa crise, né? Neste momento, nós estamos sem patrocínio. Então, nós temos que esperar um patrocínio para a gente abrir vagas, e aí é só ir lá, se inscrever e fazer um teste, porque é muita gente querendo sonhar, não é pouca, não. Uma vez, eu fiquei muito deprê, assim, porque nós tínhamos 150 vagas e tinha 1000 e tantos inscritos. Agora, para quem está assistindo a gente e ainda não se convenceu da importância da arte, qual é o seu recado? Eu só posso dizer o seguinte, que a vida levada através da arte é muito mais bonita de ser vivida. Porque a arte, ela te possibilita sonhar. E como eu sempre digo, o homem sem sonhos é como um pássaro de asa quebrada. Então deixa suas asas, vamos voar. Guti, não tenho como agradecer, muito obrigado mesmo pela sua presença. Prazer grandão. É como eu sempre digo assim, eu sou muito fã do Alcione Araújo, porque ele é um dos caras que bate firme mesmo, que a arte e a educação são irmãs siamesas. Tem que caminhar juntos. Tem que caminhar juntos, né? Tamo junto. Tá vendo? Mistura os seus desejos com os seus conhecimentos, acrescenta bastante energia e vai em frente. E se precisar, hora do enem.mec.gov.br. E até a próxima.